Pode se sentar, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Quero iniciar clamando ao Senhor, que Deus fale conosco, que Deus fale ao seu coração, querido. Com muita alegria que estamos aqui, servindo ao corpo de Cristo, o ministério é leve. E nessa cidade, primeira vez que eu prego nessa cidade, e é uma alegria estar aqui com vocês. Sempre para mim é uma alegria, irmãos, receber convites, estar em lugares, servindo o corpo de Cristo. Eu creio que nós nascemos para servir uns aos outros, amém? Então eu me vejo como privilegiado de estar aqui com vocês, servindo essa igreja local. Desde já quero agradecer ao nosso querido pastor pelo convite, pela credibilidade no nosso ministério. Que Deus continue abençoando tua vida, tua casa, tua família, esse ministério, tuas ovelhinhas preciosas. Desde já queremos dar um lindo abraço da nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha. Vamos completar 3 anos agora em agosto. Eu já estou há 17 anos pastoreando a nossa cidade, a cidade de Umuarama. E há 3 anos atrás Deus nos deu um novo direcionamento. Iniciamos um novo ministério, uma igreja, segundo a direção do Senhor, segundo palavras proféticas que recebemos para aquela cidade. E temos certeza que Deus está à frente desse trabalho, amém? Amém. Uma alegria estar servindo lá na nossa comunidade local. Eu sou o filho mais velho de 4 filhos. Todos eles são pastores hoje, tempo integral. Eu, meu irmão, minhas 2 irmãs são pastores junto com seus esposos em diferentes lugares. Meu pai é pastor também, serve ao Senhor há 43 anos, gente. Já está jubilado, graças a Deus, morando de frente para o mar lá. Deus deu de presente no final do ministério dele, por herança lá do meu avô, méritos também do nosso avô, um apartamento para ele morar, terminar a vida bem, na frente do mar, servindo ao Senhor, a sua comunidade local, Primeira Igreja Batista de Blumenau, uma igreja poderosa lá em Blumenau. Deus tem usado a vida do meu pai para cuidar de pastores agora, já aposentado, já jubilado, e seus 4 filhos servindo ao Senhor. Sou casado com a Sofia há 21 anos, por isso tenho autoridade para ministrar sobre essa área de família. Tenho 3 filhos, a Giovana com 19 anos, está fazendo psicologia lá em Maringá, vai trabalhar também em prol do reino, tenho certeza. O Emanuelzinho, que tem 17 anos, e o Miguel, que já tem 1,83 m, gente, com 16 anos de idade, uma escadinha abençoada de Jesus. Amém? Amém. Você pode levantar as suas mãos para os céus comigo e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero parabenizar a igreja, que lugar lindo, que igreja mimosa, muito linda, bonitinha. O Ministério do Louvor também foi muito edificado. Parabéns, queridos. Não é toda a igreja que tem um Ministério de Louvor completinho, Nós mesmos estamos formando a nossa equipe ainda de louvor. Que coisa linda ver as crianças aqui tocando, juntamente com seus pais e toda a turma do louvor. Pastor, você está de parabéns, Tem uma equipe linda. Fiquei impressionado, principalmente com o baterista ali. Que menino precioso, meu Deus. Eu sou músico também, irmãos, há mais de 23 anos. E ministro de louvor também. E Deus nos deu o privilégio de estarmos agora encabeçando, presidindo um ministério local. Uma igreja com aproximadamente 150 irmãos na nossa localidade, na nossa cidade. Vamos completar 3 anos agora, dia 8 de agosto. E Deus tem feito algo muito lindo. Criamos uma igreja cujo pilar é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Eu gosto tanto de relacionamento que quando eu viajo, eu levo minhas ovelhinhas comigo ali, meus 3 discípulos. Rafael fica de pé, é o nosso presbítero, membro do nosso presbitério, obreiro da nossa igreja, está se preparando para ser um pastor. Sua esposa Débora também canta conosco, é uma adoradora preciosa. Bruninho também, que está com a gente desde o início do ministério, é construtor também, empresário na nossa cidade. Pode se assentar.
E estamos aqui. Nós gostamos tanto de relacionamento, que é assim, o pastor viaja, leva a gente com ele, né? E a gente compartilha, se edifica. Gente, para mim, depois de Jesus, a coisa mais linda do Evangelho são os relacionamentos, são os afetos, são as amizades que a gente cria dentro da igreja. E é isso que nós colocamos, Deus colocou no nosso coração, criar uma igreja relacional, que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento. E a terceira verdade que nós queremos aplicar sempre na nossa comunidade é que nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Por isso somos uma igreja em células, em grupos pequenos. Temos crescido bastante, já estamos com 15 células, algumas delas dentro das empresas. Pastor, uma estratégia que Deus nos deu. A gente sai na cidade falando com os empresários, se colocando à disposição de fazer um breve devocional com os funcionários. E aí aquela igreja abençoada começa a prosperar, os funcionários que estavam com problemas, às vezes emocional, problemas na família. Semanalmente a gente está indo lá, eu e mais um pastor auxiliar, levando a palavra de Deus ao coração dos funcionários. São mais de 100 pessoas, semanalmente, que escutam a palavra de Deus num breve devocional semanal dentro das empresas. Uma estratégia que Deus nos deu, né? Tem dado certo. Temos ganhado os empresários para Jesus, comerciantes, né? Qualquer pessoa que quer que a sua equipe ouça uma palavra de Deus semanalmente. E aí nós estamos lá ministrando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus no coração das pessoas, além desse trabalho também nas casas. Glória a Deus, querido. Amém. Tudo isso para a glória de Deus. Toda honra, toda glória sejam dados a Ele, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas eu desde pequenininho, eu ouvi essa frase que eu pedi para vocês repetirem. Meu pai foi o segundo da família a se converter. E a partir do meu pai, Deus levantou 7 pastores na família. Olha que coisa linda. Porque desde pequenininho eu ouvi meu pai profetizando sobre a sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você seja solteiro ainda, não esteja casado. A palavra hoje é mais para os casados, né? Ou para aqueles que ainda querem casar, os solteiros, né? As pessoas divorciadas que querem ter um novo relacionamento e que vão aprender pilares, princípios, fundamentos de uma família abençoada. É sobre isso que nós vamos falar. Principalmente o nosso destaque é os papéis do homem e da mulher dentro do casamento. O que Deus espera do marido? O que Deus espera da esposa? O que nós podemos melhorar no nosso casamento segundo o padrão da palavra de Deus? E é isso, graças a Deus, irmãos, que eu tenho experimentado tanto como filho dos meus pais, 4 filhos, todos eles servindo ao Senhor, juntamente com as suas esposas, 22 membros da família em primeiro grau, 11 netos o meu pai tem. Olha que bênção, gente. Todos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus? Aleluia. É claro que o mérito não é nosso, não é humano, é a graça de Deus, é a capacitação do Senhor, mediante a obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia Sagrada ela é viva e ela é eficaz, ou seja, ela tem a vida de Deus e ela é eficaz porque ela funciona. Se você aplicar os princípios e valores da palavra de Deus, não tem como dar errado, irmão. Dobrando o joelho, orando, lendo a palavra de Deus, aplicando no meu dia a dia, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. É o nome da nossa igreja, Igreja Casa na Rocha. A Bíblia diz em Mateus 7 que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque ele ouve os mandamentos do Senhor e obedece. É como aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Podem vir os ventos, as tempestades, as chuvas, as intempéries da vida, mas por ter construído a sua casa sobre a rocha, essa casa será inabalável. Amém? Amém. Quantos querem ter uma vida inabalável? Levanta a mão. Fala assim: Senhor, eu quero me revestir do Senhor e do teu poder. Eu quero tomar sobre mim e sobre a minha casa a armadura de Deus, para que eu possa resistir ao dia mau.
construindo a minha casa, sonhos, planos e projetos sobre a rocha eterna, que é a palavra de Deus, que revela o Cristo, e a minha vida será abençoada, inabalável, em nome de Jesus. Então foi isso que eu fui criado ouvindo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra profética foi liberada pelos meus pais. Eu me lembro de todos os dias, meus pais, antes de nós dormirmos, eles colocavam as mãos sobre as nossas cabeças e oravam sobre nós: vocês vão ser homens e mulheres de Deus, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Eu me lembro do meu pai colocando a gente com 7 anos, de joelho dobrado, orando pelas nossas esposas, gente, com 7 anos de idade. Meus pais hoje são escritores, eles têm 13 livros escritos na área de família. Se você quiser conhecer o ministério deles, é Ministério Família Real. Não que a gente seja rei, monarca, nada disso, mas real no sentido de realeza, de nobreza, daquilo que Deus quer fazer de cada casa, cada lar. Nós compreendemos que a família é a casa do oleiro. Quando você se casa, Deus quebra o vaso. E quando você tem filhos, Deus termina de pisar nos cacos, produzir um quebrantamento ainda maior em nós, nos fazendo, a partir daqueles cacos, Deus remoe aquela massa e faz um vaso novo. Deus trabalha conosco dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, dentro dos relacionamentos familiares. Deus trabalha conosco, ali é a oficina de Deus. Amém? Amém. Fala comigo: a minha casa é a casa do oleiro. É ali que Deus trabalha comigo e com você. Quero trazer um texto básico para aquilo que nós vamos falar. Abra comigo Efésios 5:22. Para mim aqui tem um dos trechos mais lindos sobre o papel do homem e da mulher dentro do contexto da família. A Bíblia diz o seguinte, Efésios 5:22: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, antes a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, membros da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Amém. Fala comigo, os homens da igreja. Uma voz assim, bem de macho mesmo, bem grossa. Fala assim: eu como homem, devo amar a minha própria mulher. Amém? Agora as irmãs aqui, as mulheres, falam assim: eu, como mulher, devo honrar e reverenciar o meu marido. Como está difícil de encontrar isso nos dias de hoje. Sim ou não, irmãos? Sim. Hoje nós vemos dentro das famílias a desonra se perpetuando. Mulheres que não respeitam seus maridos, maridos que maltratam as suas mulheres, pais que não são referência para os seus filhos. Hoje nós vemos filhos e filhas, adolescentes, jovens que não querem se casar. Você vê jovens agora com 30, 40, 50 anos que não quer casar. Por quê?
Porque tiveram maus referenciais de casamento dentro das suas casas. Sim ou não? Jovens que o que puderem enrolar, enrolam para não se casar. Nós temos que mudar isso em nome de Jesus. O casamento foi feito para ser bênção. A família é um projeto de Deus, meus irmãos. Amém? Amém. A família é o útero que gera crianças, filhos saudáveis para a glória de Deus. A primeira instituição divina não foi a igreja, foi a família. Família vem antes da igreja, é Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e a igreja. Vem depois o trabalho, aí os recursos e outras coisas que vêm logo em seguida, mas em primeiro lugar é Deus e em segundo lugar vem a família. Deus gerou a igreja a partir de famílias. Glória a Deus. Por isso nós precisamos construir dentro da igreja famílias saudáveis, famílias como Paulo nos ensina aqui, maridos que se doem às suas esposas, que amem elas, que se entreguem a elas, que sirvam a elas, assim como Jesus serviu a igreja, lavou a igreja, purificou a igreja, se doou pela igreja. Maridos que sejam semelhantes a Jesus. E mulheres que amem com respeito, com honra e com dignidade os seus maridos, reverenciando e honrando eles como ao Senhor. É isso que significa submissão na Bíblia. Submissão na Bíblia não é ser capacho, ser tiranizado, ser escravizado pelo marido, não. Submissão significa estar debaixo da missão do esposo. Amém? Amém. A missão do esposo e da mulher em conjunto com ele é glorificar a Deus na família e revelar o seu amor e a sua graça. Amém? Será que as pessoas que estão dentro da minha família percebem e veem a glória de Deus através da minha vida? Será que elas se sentem amadas, acolhidas, aceitas? Será que as pessoas se sentem amadas, honradas através da minha vida? Eu tenho sido uma bênção para a minha família? Será que elas têm prazer de estar comigo? Será? Irmãos, isso é uma bênção. A família é uma bênção para a glória de Deus. Fala comigo, a família foi criado para ser uma bênção para a glória de Deus. Irmãos, isso é uma realidade, pode ser possível se você aplicar os princípios da palavra de Deus que eu vou te ensinar. Mas a maior confusão que acontece dentro da família são os papéis. O que são os papéis? As funções do homem e as funções da mulher. Dentro do casamento, o que acontece geralmente é uma inversão de papéis. O que os especialistas chamam da família disfuncional, ou seja, fora da função, fora do papel. Qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem dentro do casamento, segundo a palavra de Deus? E é o que Paulo nos ensina aqui em Efésios. A confusão nas funções de cada um é a causa dos principais conflitos conjugais. É a mulher querendo ser homem e o homem às vezes fazendo o papel de mulher. Está tudo errado, gente. Deus deu a cada um jugo ou uma responsabilidade diferente, nem superior nem inferior, mas diferente. Sim ou não, irmãos? Sim. Será que você, mulher, tem cumprido o seu papel dentro da sua casa? Você, homem, tem cumprido a sua função dentro do seu lar, dentro da sua família? Para que haja harmonia no lar, é essencial que o casal aceite cada qual o seu próprio papel. Será que eu tenho aceito o papel da minha vida como homem? Será que eu tenho me levantado como um sacerdote, como um líder, como um cabeça do meu lar? Será que você, mulher, tem sido uma auxiliar, uma companheira? Alguém que ajuda o seu marido a cumprir o propósito pela qual ele foi criado e você também, juntamente com ele? A psicologia, a anatomia, a sexualidade, a afetividade e a espiritualidade são diferentes entre homens e mulheres. E essas diferenças, irmãos, são complementares. Fala comigo, complementares.
Não é para ver hostilidade, rivalidade dentro do lar, dentro da família, não. Vocês se complementam, gente. Por exemplo, eu e a minha mulher, nós somos totalmente diferentes. Eu sou fleumático e pragmático, meio racional, vamos dizer assim, em alguns aspectos. A minha esposa é extremamente melancólica, emotiva, totalmente diferente. A gente se complementa. Ela me dá a sensibilidade que eu não tenho em alguns aspectos, e eu dou a sobriedade, o equilíbrio, a racionalidade que ela não tem em alguns aspectos. E a gente se complementa, gente. Amém? Amém. A gente se complementa. Nós não nos vemos como rivais, nós nos vemos como uma equipe que trabalha em prol da glória e da graça de Deus dentro da nossa família. Amém? Amém. Fala comigo, as nossas diferenças são complementares. Não é para haver disputa. Você sabia que toda hostilidade, disputa, rivalidade tem como base o orgulho? É o orgulho que gera a hostilidade, a disputa e a competição dentro do lar e dentro da família, seja no homem ou seja na mulher. Então nós temos que quebrar essa raiz de orgulho que tem destruído os corações, os afetos, os sentimentos dentro da família. Cada cônjuge deve conhecer e assumir e desempenhar o seu próprio papel. Poderia ser trocado a sua própria função e aceitar o papel do outro, dando condições para exercê-lo. Fala comigo, dar condições para exercê-lo. Por exemplo, tem muita mulher que não dá condição para o seu marido liderar a sua casa. Ela quer tomar a frente, ela é meio sargentona, tudo tem que ser do jeito dela. Irmãos, nós não podemos agir assim. Você vai se sobrecarregar. Nós vamos ver mais para frente sobre isso. Você vai se esfolar emocionalmente, porque Deus chamou o homem para estar na frente do lar e a mulher do seu lado, ajudando, colaborando com a liderança conjunta dos dois. Mas deixe o seu homem liderar, dê condições para ele exercer a sua função de cabeça. O propósito da família é cooperar com Deus para que ele tenha uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Olha só, eu aprendi desde pequenininho na escola dominical que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Fala comigo, o eterno propósito de Deus, faz assim com a mãozinha assim, é ter uma grande família de muitos, assim com a mãozinha, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos fazer de novo? Fala assim comigo, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Inclusive nós pastores temos que ser semelhantes a Jesus. Nós temos que ter a moral que Paulo falava: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo, irmãos, em primeiro lugar. E sabe qual é o lugar onde verdadeiramente nós temos que ser semelhantes a Jesus? É dentro dos nossos lares e dentro das nossas casas. Amém? Amém. É lá. Aqui todo mundo é bonzinho, todo mundo é bacana, todo mundo é querido. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora o desafio é ser crente de verdade lá nas nossas casas. Você pode usar máscara na sociedade, no seu trabalho, na igreja, no ambiente religioso, mas tem um lugar que as tuas máscaras caem por terra. Qual é esse lugar, gente? É a nossa casa. E Deus não te chamou para ser um mascarado, um hipócrita. A palavra hipócrita significa isso. Os atores da tragédia grega, eles usavam máscaras de cera, é daí que vem a palavra sincero, sem cera, sem máscara, legítimo, verdadeiro, sinceros. São homens e mulheres que não usam máscaras, muito menos nas suas casas, porque ali na casa não tem jeito, ali as máscaras caem.
Amém? Amém. Fala comigo, na minha casa, Na minha casa, toda máscara cai por terra em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? amém. Não adianta usar máscaras lá fora. O que mais nós vemos hoje são casamentos de fachada, principalmente com as redes sociais, né? Às vezes você vê aquela família, aquele casamento, parece que é um mar de rosa, lindo, maravilhoso. Parece que eles nunca brigam, parece que eles sempre estão viajando, parece que a vida deles é uma mil maravilhas. Irmãos, isso, as redes sociais é a mãe de todas as hipocrisias, gente. Aprenda isso. Aquilo ali não é realidade. Tem muita gente que pinta uma vida que não é real, que não é verdadeira. Tem muita gente vivendo casamento de fachada, com máscara. São pessoas mascaradas, dentro do contexto da igreja também. Não deveria ser, mas existe isso. Meus pais trabalham há 43 anos com família, gente. Já viram cada coisa. Até swing dentro da igreja já viram. Pedofilia, coisas assim terríveis, que acontecem às vezes dentro da igreja. Nós que precisamos como igreja ser o axioma, a coluna vertebral, moral e ética da sociedade, às vezes acontecem coisas terríveis. Nós não podemos ser assim em nome de Jesus. Amém? Amém. A igreja é a esperança do mundo, gente. Se a igreja se corromper, se a igreja se perder, se a igreja não viver os fundamentos e os pilares do cristianismo, como é que a sociedade vai ficar? Ela não vai ter onde se agarrar, porque a igreja é a esperança do mundo, é a igreja que revela o Cristo e o seu poder do Cristo ressurreto. Deus não dá ao homem meramente uma companheira, muito menos uma empregada. Deus dá ao homem uma ajudadora idônea. Fala comigo, ajudadora idônea. Uma colaboradora eficaz. Você, mulher, foi chamada para ser uma colaboradora eficaz, para levar adiante esse nobre empreendimento, formar uma família para a glória de Deus. Formar uma família que vai revelar a graça e o amor de Deus. O homem e a mulher são colaboradores de Deus, com diferentes papéis e funções. Amém? Amém. Coloca a mãozinha no seu coração, mesmo que você seja solteiro, divorciado, não importa. Coloca a mãozinha no seu coração, porque isso é uma verdade bíblica. Fala assim: eu sou colaborador de Deus. Será que nós temos dado um bom testemunho de Deus dentro das nossas casas, diante dos nossos familiares, diante da sociedade? Será que as pessoas olham para nós, a nossa família, a maneira como nós criamos os nossos filhos, a maneira como nós nos relacionamos entre marido e mulher? Será que as pessoas querem isso? Algo diferente, algo lindo que nós temos dentro dos nossos lares? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, isso é lindo, gente. Por exemplo, a minha mãe ganhou o dentista dela para Jesus. Sabe como? Com o exemplo da família que ela tinha. O dentista ficou impactado, ele veio jantar na nossa casa, ficou impactado como meu pai tratava a minha mãe, como eles tratavam a gente, seus filhos, ficaram impactados e falaram, ele e a mulher e o filhinho pequeno, que hoje também é um dentista, já foi uma outra família, ficaram impactados com o poder do evangelho vivo dentro da nossa casa. E eles falaram, eu quero esse Jesus que vocês têm. Glória a Deus. Minha mãe ganhou esse dentista para Jesus, esse dentista ganhou outras 70 pessoas para Jesus. Um desses 70 se tornou um pastor que tem 400 ovelhas lá em Tubarão, Santa Catarina. Quem pode dar uma glória a Deus? Irmãos, o reino de Deus é imensurável. Esse dentista se tornou o maior discipulador da igreja dos meus pais. Ganhou mais de 70 pessoas para Jesus. E um deles foi o seu amigo de infância, que se tornou um pastor em Tubarão. Hoje tem 400 ovelhas, que ele ganhou na sua grande maioria para Jesus. Olha o poder do evangelho vivo dentro das casas.
Amém? Irmãos, eu não estou me colocando aqui como família perfeita. Não, meus pais falharam. A minha mãe, quando casou, ela achou que tinha casado com um príncipe num cavalo branco. Mas aí, quando recebeu meu pai ali, depois do casamento, percebeu que casou só com um cavalo. O príncipe não veio, só veio o cavalo. Mas esse cavalo se colocou em quebrantamento na presença do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo começou a agir no coração do meu pai, de um cavalo estúpido, grosseiro, e eu vi todo o processo de Deus ao longo dos anos, irmãos. Várias e várias vezes meu pai errando, falhando, mas consertando, pedindo perdão, se quebrantando, chorando, pedindo ajuda de Deus em quebrantamento, o Espírito Santo operando na vida do meu pai. Amém? Isso é lindo, gente. O Espírito Santo transforma você em alguém melhor. Se você se render ao Espírito Santo, se você se quebrantar diante do Espírito Santo, Deus pode fazer uma coisa linda a partir da sua vida. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 11:3, quando ele se refere ao casamento. Ele diz: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça, o líder do homem, e o homem é o líder, é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, no reino espiritual existe uma ordem: Deus Pai sobre o Filho Cristo, o Espírito Santo também. Claro que eles são coiguais, coeternos, dignos da mesma glória, honra, poder. São Deus, a Trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Mas dentro da relação entre si, você vê o Espírito Santo glorificando o Filho e o Filho se submetendo ao Pai, principalmente aqui na terra. Existia submissão. Jesus mesmo dizia: eu não falo o que eu quero, eu falo aquilo que o Pai traz ao meu coração, aquilo que o Pai me revela. Então a submissão é bíblica, começa a partir da Trindade. Da Trindade vem para o homem, o marido, o líder da casa, o cabeça da família. O marido tem que ser o cabeça, não o cabeção. Fala comigo, cabeça, mas não o cabeção. Tem muito marido cabeção, teimoso, não escuta ninguém, não se submete a Jesus. Esse não ganha o coração da sua esposa e nem dos seus filhos. Não podemos ser assim, temos que liderar em amor, liderar em serviço, liderar se doando, liderar se entregando. Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem fique só. Quantos homens aí podem dar glória a Deus? Imagina um mundo só com homem, gente. Ia ser bagunçado, fedido, peido para todo lado e ronco, coisa mais horrível, um caos, uma desordem. Sim ou não, irmãos? Sim. Graças a Deus pelas nossas mulheres, esposas, mães, filhas. Imagina um mundo só de homens. Seria trágico, terrível, mas Deus, quando criou Adão, dentro da semente do próprio Adão já estava a humanidade completa, e a partir de Adão, Deus gerou a mulher da costela do homem, para estar ao lado dele, para a glória de Deus. Amém? Amém. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Gênesis 2:18. Mas quais são as funções do marido? E quais são as funções da mulher? É isso que nós vamos falar de forma prática. O que significa ser cabeça à luz da palavra de Deus e não cabeção? Fala comigo, cabeça e não cabeção. Homens, falem comigo com uma voz bem máscula aí. Fala assim, cabeça e não cabeção. O que significa ser o líder, o cabeça, o responsável, o sacerdote da sua família? Ser cabeça é isso, é assumir a responsabilidade geral da família, a autoridade principal, ainda que não seja única. Por quê? Porque, por exemplo, quando o marido viaja, quem fica cuidando dos filhos é a esposa, sim ou não? É uma autoridade compartilhada juntamente com ela. Ele é o encarregado de fazer com que a família se encaminhe para o propósito divino. Qual é esse propósito divino? A glória de Deus. Ele é a autoridade que estabelecerá o governo de Cristo no lar. Fala comigo, o governo de Cristo no lar. Irmão, preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus.
que as coisas funcionam. O governo não é seu, é o governo de Cristo através de você, homem, que aqui está me ouvindo. Você deve governar a sua casa com graça, com amor, expressar com a sua conduta o caráter de Jesus, sem impor os seus próprios caprichos egoístas. Olha só, sem tentar impor os seus próprios caprichos egoístas. Você, homem, é responsável por vigiar, prover, cuidar e proteger. Vamos falar junto? Vigiar, prover, cuidar e proteger a minha família. Será que eu tenho feito isso como homem? Vigiar, prover, cuidar e proteger a minha família, e solucionar os problemas que surgirem com a ajuda do Senhor. Tem muita mulher que fura o pneu do carro e quem tem que trocar é ela. Tem muita mulher que quando quebra alguma coisa da casa, quem tem que consertar a tomada e colocar uma lâmpada é ela, porque não tem um cabeça dentro da sua casa, um homem que resolve problemas. Amém, irmãs? É tudo que uma mulher quer. Um homem que resolve problemas. A família vai enfrentar problemas. A família vai passar por decepções, frustrações, dificuldades. E quem tem que resolver esses problemas é você, homem, com a graça e com a ajuda de Deus. Amém? Amém. Queria pedir, irmãos, que nenhuma mulher dê beliscão no marido, tá? Quando eu falar alguma coisa. E nenhum homem também beliscar a mulher quando é alguma coisa relacionada às mulheres. Que cada um olhe para dentro de si, dentro daquilo que está falhando. Que Deus fale ao seu coração, dentro daquilo que falta para o seu papel e para a sua função. Nada de, tá vendo? Nada de beliscão daqui. Eu te falei. Você ouviu o pastor? Não, querido. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Amém? Amém. Fala comigo, quem faz a obra, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente tem muitas vezes a gente quer fazer a função do Espírito Santo e não funciona. Não funciona, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos. Glória a Deus por isso. Amém? O que significa ser cabeça? É ser responsável por guiar a família em uma convivência alegre, harmoniosa, na qual todos possam se desenvolver dentro do lar, físico, mental, social e espiritualmente. Será que os teus filhos são saudáveis? Será que o teu casamento é saudável? Será que você não tem trazido a toxicidade lá de fora, para dentro do teu lar, para dentro da tua família? Será que você tem buscado ajuda quando você está enfrentando uma dificuldade? É claro que todo casal primeiro tem que tentar se resolver sozinho, sim ou não? Sim. Mas quando a gente não estiver dando conta sozinho, irmãos, procure ajuda do seu pastor. Procure ajuda de um casal cristão mais maduro que possa te orientar dentro da dificuldade que você esteja enfrentando. Não tenha vergonha de pedir ajuda, gente. Eu sou pastor e sou casado há 21 anos, pelo menos 2 vezes. Ao longo desses 21 anos eu tive que procurar ajuda, porque a gente não conseguia arrumar uma determinada situação dentro da nossa casa. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, irmãos. Quem busca ajuda é humilde. Quem busca ajuda é quebrantado. Quem busca ajuda quer solucionar problemas. Amém? Amém. Não tenha vergonha de expor os seus sentimentos, as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, para que você possa gerar homem, mulher, seja quem for, os dois. O ideal é os dois, vão trabalhar em conjunto. Que os dois possam desenvolver dentro do lar físico, mental, social e espiritual saudável diante de Deus.
Jesus disse, presta atenção, homem, o que Jesus disse em Marcos 10:43, ele ensina sobre a liderança servil, como Jesus disse, você quer ser grande no reino de Deus? Grande é aquele que é servo de todos. Amém? Olha o que disse Jesus, o que quiser ser o maior no meu reino, seja este que vos sirva. Está aqui um dos grandes segredos. A mulher naturalmente ela já faz isso. Ela tem facilidade de servir, de ajudar, de lutar pelos seus filhos, pelo seu esposo. Mas os homens às vezes têm dificuldade de servir as suas esposas, de servir os seus filhos. Por exemplo, eu tive 3 filhos. Primeiro, a minha mulher dava conta sozinha. O segundo, ela começou já a se embolar. Quando chegou o terceiro, eu vi que ela não ia dar conta. E ela falou, meu amor, me ajude, senão eu não vou aguentar. E aí eu aprendi a trocar fralda, aprendi a dar banho na criança, aprendi a alimentá-los, né? E fazer os deveres juntamente com a minha esposa, num trabalho em equipe, gente. E eu percebi que servindo os meus filhos, eu agradava o coração da minha esposa. Amém? Amém. Você quer ganhar o coração da tua mulher? Trate bem os seus filhos. Você quer ganhar o coração dos seus filhos? Trate bem a sua esposa. Porque quando você faz isso, servindo, amando, se doando, você se torna grande no reino de Deus. E você ganha o coração das pessoas que estão ao seu redor. Será que é pilha? Não, acho que não, né? É, aqui parece que está normal. Não sou eu, tá, irmãos? Não são gases aí, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aí? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, Senhor, fala comigo. Através da tua palavra. Fala assim comigo, Senhor, quem precisa mudar sou eu, no poder do Senhor, em nome de Jesus. Então, aprenda, homem, você é responsável por ensinar a palavra de Deus. Dentro da sua casa, ali você é o pastor. Olha o que a Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas dispersar. Isso vale tanto para o contexto da igreja, como também para o contexto do lar, da família. Quem é o pastor de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família? É você, marido. Ali você é o sacerdote, ali você é o ministro de Deus, ali você é o pastor. Se eu for na sua casa para abrir a sua geladeira, eu tenho que pedir para você, sim ou não? Sim. Não posso ser um folgado, chegar lá e abrir a geladeira. Não, na sua casa, quem é o pastor ali é você, a autoridade é você. Até quando eu vou na casa dos irmãos, na hora de orar pela refeição, eu pergunto, primeiro eu espero a pessoa pedir para mim orar. Se a pessoa não pedir e eu perceber que eles estão esperando que eu ore, eu falo, irmão, posso orar então? Porque ali existe um cabeça, ali existe um pastor. O que o diabo quer é ferir o homem, desmoralizá-lo dentro da sua casa, ferir e destruir a vida do homem, do marido, do esposo, do cabeça do lar. Porque se ele fizer isso, ele arrebenta com as esposas, dispersa os filhos que são as ovelhinhas. E é isso que o inimigo tem tentado ao longo dos anos, sim ou não, gente? Sim. Mas em nome de Jesus, o Evangelho está aqui para curar, para restaurar, para transformar os lares, as famílias, os casamentos. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Mas você, homem, tem que se levantar como um sacerdote dentro da tua casa. Quem tem que ler mais a Bíblia na sua casa não é só mulher, é você. Quem tem que vir mais na igreja é você. Quem tem que orar mais é você. Por exemplo, hoje eu vim lá de Chapecó, saí 8 horas da manhã, nós estávamos num congresso lá, cheguei 3:30 da tarde em Moarama, para depois vir aqui, estar servindo vocês. Que quando nós estávamos saindo de Chapecó, quem orou, clamando e invocando a bênção de Deus na estrada, fui eu. Porque quem é o sacerdote? Sou eu. Quem é que ora na hora das refeições? Quem é que ora pelos seus filhos? Quem é que coloca a mão sobre as suas esposas, passando segurança, confiança, espiritualidade ali dentro do teu lar, dentro da tua família? Tem que ser você, meu irmão. Amém? Amém.
Os homens aqui, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, me ajude a ser o pastor da minha casa, do meu lar e da minha família. Essa orientação de instruir, animar, edificar e corrigir virá principalmente com o seu exemplo. É o seu exemplo que faz toda a diferença dentro do lar e dentro da família. E o que significa ser ajudadora idônea, gente? Ser ajudadora idônea, o papel da mulher, aquela que está ao lado, aquela que está para, junto com o marido, promover a glória, a graça e o amor de Deus dentro do lar e da família. O que significa ser ajudadora idônea? Que Paulo menciona em Efésios 5, em vários trechos da Bíblia, mas principalmente no trecho que nós lemos. Ser ajudadora idônea é unir-se ao seu marido, sendo solidária com ele. Não uma rival, mas alguém que é solidária a ele. Alguém que investe toda a sua sabedoria. Alguém que investe toda a sua capacidade e experiência para que os dois juntos atinjam o objetivo comum. Livre de atitudes independentes. Fala comigo, atitudes independentes. Nós temos que entender, irmão, que o casamento, ele é feito para nós termos interdependência. Um compreender o valor do outro, depender de Deus em primeiro lugar, mas sermos interdependentes uns dos outros. Vocês não são rivais. Eu não posso, você como mulher, ter atitudes independentes. Não, eu vou fazer, não quero nem saber. Isso não é atitude de uma mulher de Deus. Não estou nem aí para o meu marido, ele é que se exploda. Não é assim, desse jeito. Você precisa reconhecer a autoridade do seu esposo, não entrando em competição, mas em cooperação com ele. Fala comigo, não a competição, mas sim a cooperação. Amém? Mulheres, podem dar um glória a Deus? Mais alto. Vamos lá, fala glória a Deus. Agora é a vez de vocês. Vocês estavam comemorando, Sempre tem que ser para os dois lados. Existem falhas masculinas, falhas femininas. E agora nós estamos ensinando os princípios para vocês, em amor, com graça. É claro que não é fácil, a nossa natureza pecaminosa não quer fazer isso, quer fazer tudo o contrário. O pecado original de Adão e Eva foi querer viver uma vida independente de Deus. Toda vez que você quer ter atitude independente, você está sendo igual ao diabo, igual a Adão e Eva, que queriam viver uma vida independente de Deus. O homem precisa da sua ajuda, mulher. O homem precisa do seu apoio. O homem precisa da sua compreensão, do seu carinho, do seu afeto, da sua cooperação como mulher, para que juntos possam cumprir o propósito de Deus. Fala comigo, juntos, cumprindo o propósito de Deus. Sem competição, mas sim com cooperação. Amém? Ser mulher, ser ajudadora idônea é cumprir as suas responsabilidades quanto à criação dos filhos, o cuidado da casa, o trabalho em prol da família também, junto com o homem, alimentação, trabalhando externamente quando se fizer necessário, não tem problema com isso. A mulher de Provérbios 31, a mulher que é chamada de mulher virtuosa, ela trabalhava com afinco, com a sua mão. A Bíblia não é contra isso. Melhor se a mulher não tiver que trabalhar, porque dela pode se empenhar mais e se dedicar mais à sua casa, ao seu lar e à criação dos filhos. Amém? Mas na nossa geração é muito difícil isso acontecer. Sim ou não, irmãos? O mundo moderno jogou a mulher também para o mercado de trabalho, que tem os seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos. Você sabia que é fundamental para as crianças até os 6, 7 aninhos ter a presença da mulher dentro da sua casa?
Sabia que os países desenvolvidos aprenderam isso fazendo estudos psicológicos? Por exemplo, a Alemanha, ela deixa as mulheres na licença maternidade até 3 anos depois que elas geram um filho. Olha só. No Canadá é 2 anos, porque eles compreendem o valor e a importância da mãe nos primeiros momentos com a criança, estando ali, participando, cuidando, se dedicando de forma mais eficaz dentro dos seus lares. Mas a Bíblia não é contra você trabalhar, desde que você também, juntamente com o seu esposo, cada um cumpra as suas funções. Você pode melhorar a renda da família, no caso de enfermidade, ajudar ali os seus esposos, né? Na ausência do marido, num caso de separação ou morte do marido, lutar em prol da provisão do seu lar, do sustento dos seus filhos. Sim ou não, irmãos? Sim, não tem nada de errado, não é pecado. Mas nós precisamos compreender a importância de uma mulher dentro da sua casa, a importância de um homem também dentro da sua casa, lutando em prol da sua família. Amém? E para fechar, quais são as atitudes equivocadas de um homem? Primeiro, não assumir o seu papel como líder do lar. Isso vai trazer sobrecarga à sua esposa. Ela fica esmagada com tantas responsabilidades. A sua função não é só trazer dinheiro para casa. Isso traz um grande desajuste na família, quando você não assume o seu papel como cabeça e líder do seu lar. E a segunda grande atitude equivocada do homem é anular a mulher quanto à sua identidade e personalidade. Fala comigo, anular a mulher quanto à sua identidade e a sua personalidade. Ou seja, o esposo não pode ser um centralizador, tudo tem que girar em torno dele, não. E nem um manipulador. Tem muito homem manipulador, como também tem mulheres manipuladoras. Sim ou não, irmãos? Sim. Meu Deus, tanto homem quanto mulher. Presta atenção, irmão, manipulação é coisa do diabo. Fala comigo, manipulação é coisa do diabo. Quem é o presidente do clube dos manipuladores? Satanás. Deus nos fez seres livres. Deus nos deu livre-arbítrio para que a gente possa fazer escolhas conscientes, sábias, e não sermos manipulados. Não use a manipulação ou a centralização para anular a sua mulher. Não podemos subjugar as nossas mulheres, oprimirem as nossas esposas, não. Nem ter atitudes arrogantes, porque isso só vai frustrar e produzir amargura e feridas na alma de um coração de uma mulher. Delegue funções a ela, entregue tarefas, reconheça o valor dela e apoie ela em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus comigo? E quais são as 2 maiores atitudes equivocadas de uma mulher? E eu vou fechar aqui. Usurpar o lugar do marido é a primeira delas. Mulheres que usurpam, que tomam conta e a posição de liderança do marido. Presta atenção, minha irmã, não anule o seu marido, valorize ele em nome de Jesus. Na Segunda Guerra, os homens se ausentaram porque foram para o fronte de batalha. Muitos, não souberam, muitas mulheres não souberam devolver o seu posto novamente aos seus maridos no final da guerra. Você precisa entender, mulher, que quando você lidera a sua casa, você viola a lei de Deus, você arruína a vida do seu marido e você sobrecarrega a si mesmo, se atrapalhando toda. Os nervos das mulheres se alteram, a mulher vive tensa, ela não descansa em Deus, não conhece o repouso trazido pela submissão, e a saúde da mulher se abala. Tudo isso porque ela tenta usurpar o lugar do seu marido.
E a segunda atitude equivocada da mulher é ser independente do marido. Fala comigo, ser independente do marido. Como eu falei, nós temos que ser interdependentes, não totalmente dependentes, né? Eu não consigo fazer nada sem meu marido, está errado. Mas também não independente. Deixa ele para lá, ele que se lasque. Também não pode ser assim. Amém? Amém. Temos que ser interdependentes, dependermos uns dos outros em amor e construirmos sempre uma relação saudável. Ser independente do marido, em que sentido, pastor? Para fechar, muitas mulheres buscam a independência pessoal, traçam os seus objetivos próprios, dão prioridade à profissão em vez do lar, fazem seus programas, desvalorizam atividades com a família, não compartilham áreas da sua vida com seus esposos e não se interessam na amizade com seu marido. Isso acaba levando à destruição do lar. Por quê, irmãos? Porque às vezes elas abrem o coração com pessoas erradas. E às vezes do outro lado está o Ricardão. Sim ou não? Sim. O seu melhor amigo, mulher, precisa ser o seu esposo. A sua melhor amiga, marido, precisa ser a sua mulher. Amém? Amém. Não tente viver independente do seu marido. Não usurpe o lugar dele. E você, homem, não deixe de assumir o seu papel como líder, nem anule a mulher quanto à sua identidade e personalidade. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quem aprendeu aí princípios maravilhosos? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Eu tinha mais coisas para falar, mas vamos deixar para uma outra hora, uma outra oportunidade. Irmãos, foi uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar o meu coração, a nossa experiência de 21 anos, 22 anos de relação e 21 anos de casados. Estamos aqui para servir os irmãos. Pastor, obrigado pela oportunidade. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Amém? Amém. Para que você seja uma mulher melhor, um marido melhor, para que você seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, compreendendo que quando eu caso, Deus quebra o vaso, Deus promove quebrantamento. Quando eu tenho filhos, Deus termina de pisar nos cacos, ou seja, me quebranta ainda mais. E me ensina que eu não posso ser egoísta, eu não posso pensar só em mim, eu preciso pensar no coletivo, eu preciso pensar na família. Gente, a família é a coisa mais linda que Deus criou, sim ou não? Sim. E a igreja, ela deve refletir a saúde das famílias e dos lares. A igreja é uma família, sim ou não, irmãos? Família de Deus. A igreja não é uma empresa, a igreja não é um quartel. A igreja precisa ser uma família para a glória de Deus. Que Deus levante na cidade de Assis, pastor, através do seu ministério, através das famílias aqui representadas, famílias saudáveis, famílias cheias do amor, cheias da graça de Deus, famílias que glorifiquem a Deus, é o desejo do meu coração. E espero de alguma maneira ter contribuído para o crescimento espiritual de vocês. Amém? Quem quiser conhecer o nosso ministério através das redes sociais, meu Instagram é bem fácil, gente. PR Gil, P-R-G-I-O, de Gil, de Giovanni, tá bom? E no YouTube também a gente tem muito material disponível para abençoar os irmãos, as igrejas. PR Giovanni, só procurar lá no YouTube, PR Giovanni, você vai ver minha carinha lá, clica lá, siga o nosso canal, tenho certeza que vocês serão tremendamente abençoado. Amém? Você pode se colocar de pé, dar a mão aí para o seu cônjuge, para a sua família, segurar na mãozinha também dos seus filhos.
quero orar e abençoar as famílias deste lugar. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que talvez esteja aqui, né, sozinho, seu marido, ou às vezes é divorciado, ou é solteira, coloque a mão no seu coração, querido. Querida, Deus é aquele que restaura e repara todas as coisas. Deus é Deus que faz nova todas as coisas na nossa vida. Se Ele encontrar em nós um coração quebrantado, humilde, humilhado, quebrantado na presença do Senhor. Senhor, nós estamos aqui juntamente com a Tua casa, com a Tua igreja. Obrigado pelo privilégio de estar servindo o corpo de Cristo na cidade de Assis Chateaubriand. Primeira vez que eu piso nessa cidade para estar servindo uma igreja local. Senhor, eu me alegro por esse privilégio de pregar a Tua palavra, ó Deus, ensinando os meus irmãos o papel do homem e da mulher dentro da casa e dentro da família. Senhor, que possamos refletir o coração de Jesus, que possamos ser parecidos com Jesus, que possamos, ó Deus, ser restaurados, ó Deus, de dentro para fora. Tira todas as mazelas, todos os ensinamentos errados, as más referências, os modelos de autoridades equivocados, as feridas da alma, os traumas complexos, que muitas vezes nos impedem de ser aquilo que o Senhor nos projetou para ser nas nossas casas. Senhor, levanta famílias abençoadas, Pai, casamentos abençoados, filhos abençoados, através, ó Deus, de famílias saudáveis. Tira toda a toxicidade, Pai, todas as ervas daninhas, todas, ó Deus, as setas do inimigo, as obras de Satanás, caiam por terra em nome de Jesus. Oh Deus, consolida os lares, consolida as famílias, que os maridos sejam apaixonados pelas suas esposas, que as esposas honrem e amem os seus maridos, que os pais, ó Deus, se dediquem em prol dos seus filhos, acolhendo, amando, forjando homens e mulheres para a glória de Deus. Que os nossos lares sejam ventres saudáveis, que gerem filhos saudáveis, cuja identidade seja a identidade de Jesus, o caráter de Jesus esteja em nós, Pai, e o poder do Espírito Santo esteja operando nos nossos corações, quebrantando as nossas vidas, edificando um novo tempo de Deus nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração. Para o louvor e glória do Teu nome, nós queremos orar pelas famílias dessa cidade. Famílias, muitas delas que estão arrebentadas, Pai, maridos querendo desistir dos seus lares, maridos que têm sido feridos pelo diabo, muitas vezes, ó Deus, arrebentados, e pastores feridos dentro dos seus lares, formam, ó Deus, ovelhas que são dispersas por todos os lados. Senhor, levanta mulheres segundo o Teu coração nessa cidade, mulheres valorosas, mulheres virtuosas, mulheres, ó Deus, que façam a diferença nessa geração. Oh Espírito Santo de Deus, restaura as famílias, restaura os lares, restaura os corações, cura as nossas feridas, ó Deus, arranca os traumas, as feridas de alma que nos assolam e que nos impedem, Pai, de sermos aquilo que o Senhor nos projetou para ser. Famílias saudáveis, famílias que glorifiquem a Jesus, famílias que manifestem a graça e o amor de Jesus para a glória de Deus Pai. Oh Deus, salva as nossas famílias, restaura as nossas famílias, cura as nossas famílias, Pai, resgata os nossos filhos e filhas, e ó Deus, alinha o nosso coração com o céu, com o Teu coração. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, das vezes que ferimos o coração de Deus e assumimos um papel que não seja o nosso papel. Tira toda a covardia, Pai, dos corações, tira toda, Pai, engano e mentira, sofismas e fortalezas que tem assolado e impedindo o Teu povo de ser coluna e baluarte da verdade nesta cidade. Que as nossas casas sejam faróis que brilhem para a glória de Deus, de luzes do Espírito Santo, ó Deus, para toda essa cidade.
que sejamos sal da terra e luz do mundo. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.